Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo, mais uma vez, com Suelen Mendes, que conversa com a gente aqui toda semana para tirar dúvidas dos consumidores. Suelen, que vai continuar aí um assunto da semana passada, né, sobre direito do consumidor nos golpes e fraudes. Suelen, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigado, viu, Suelen, mais uma vez por atender a gente. A gente vai começar, Suelen, direto com dúvidas que restaram da semana passada, né? Você podia antes só dar um panorama aí de qual foi o assunto, só para a gente introduzir essa pergunta do ouvinte Danilo, que ficou da semana passada? Claro. A gente falou bastante na semana passada sobre as compras e vendas online, né? Que os consumidores precisam ter bastante atenção, cuidar, redobrar todos os cuidados, especialmente quando for fazer compra por site ou por celular, para não deixar gravado os dados bancários, as informações pessoais, para que depois não sejam feitas novas compras. E a gente conversou bastante também para ele sempre conferir se o valor da compra é o valor final cobrado. Uhum. E aí ficaram duas dúvidas da semana passada, né, do Luciano e da Helena, justamente sobre isso. Tá, a gente vai começar então com áudio do Danilo. Claro. Tem essas dúvidas que você falou, da Helena e do Luciano, né? Mas tem um áudio aqui também do Danilo, depois a gente vai com as perguntas dos outros dois ouvintes. Sobre dicas de como confirmar as informações. Vamos ouvir o Danilo. Isso, Ellen. Aqui é o Danilo de Santana, moro em Barra República. Tô com uma dúvida. Recebemos uma ligação de uma moça dizendo ser da operadora de cartões do Banco do Brasil, falando que a minha avó, o cartão da minha avó havia sido feita uma compra na Magazine Luiza em Minas Gerais, né? Então eles identificaram essa fraude porque nós residimos em Vitória, e então que eles iriam dar andamento no processo de cancelamento de cartão, né? Então, durante o processo de cancelamento, eles nos instruíram fazer uma carta de contestação desse valor que foi efetuada a compra, né? E que eles iriam enviar um agente, né, da operadora de cartão para poder pegar essa carta, mais o cartão, que a gente poderia destruir o cartão, né? Pegaria o cartão de crédito para poder dar andamento na investigação, né, dessa fraude. Eu queria saber se esse procedimento de enviar a pessoa na residência, isso existe. E é isso, Ellen. Dúvida do Danilo. E Rafael, bem complicada essa situação do Danilo, né? Nós consumidores, a gente tem que ficar muito atento para esses casos, porque olha só o que ele relata. Ligou oferecendo um cartão, a pessoa tinha que escrever uma declaração e uma pessoa ia passar na casa para pegar cópia dos documentos e da declaração. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a essas situações. Primeiro, a pessoa que liga, ela na verdade está mais buscando informações do que entregando. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque ela está buscando informações, ela está buscando nome, buscando dados. Então a gente sempre tem que confirmar e não fornecer os dados. Primeira coisa que a gente tem que olhar sempre. Segundo, quando você está fazendo uma compra pela internet, não é comum ou o banco enviar um cartão, por exemplo, que alguém pessoalmente vá na sua casa porque você vai receber um cartão que você vai realizar uma compra. Então isso já não é uma situação normal. Terceiro, para realizar compras normalmente, você não precisa fazer nada a próprio punho, nem fornecer informações que não sejam aquelas indispensáveis para a compra. Então, fazendo essa reunião de atenções e de regras que a gente precisa analisar antes, a gente já vê que realmente não é uma situação verdadeira, que é muito provavelmente se tratar de fraude e tem que ficar muito atento a essas situações realmente. Agora vamos para a pergunta do Luciano, que você logo citou no início, Suelen. A pergunta foi a seguinte: ele falou que comprou um guarda-roupas com a condição de entrega e montagem gratuitas. Na nota vem especificado os valores do móvel e o valor da montagem, que somados correspondem a um valor que ele enviou, né? Um valor cobrado
pelo guarda-roupa e pelo serviço. A pergunta que ele faz é: posso reivindicar o valor cobrado referente à montagem, uma vez que ela não seria cobrada? Nesse caso, sim, o Luciano está coberto de razão. Porque tudo que é ofertado como grátis, como algo que está sendo entregue ao consumidor, como cortesia, por exemplo, que não vai ser cobrado como desconto, não pode ser objeto de cobrança posterior. O que é gratuito não pode ser cobrado. Essa é a regra, porque senão não é de graça, né? Você está pagando. Então, se na oferta, porque a oferta vincula, o jeito que está escrito ali, o que está gratuito ali, tem que ser gratuito depois no final, na hora do pagamento também. Então, ele pode tirar um print da oferta, procurar o fornecedor, procurar a loja e reivindicar sim, porque não poderia ser cobrado, já que a informação anterior é que seria gratuito. Agora tem a dúvida da Helena, mais relacionada à questão do nosso ouvinte Danilo, né, logo no início. Ela falou que o banco ligou avisando que ela tinha tentado fazer uma compra de R$ 178 às 2 horas da manhã e ela disse que não. E aí o banco bloqueou o cartão dela imediatamente. Fiz um comentário, né, Suelen? Pergunta da Helena, então, comentário da Helena. Sim. Nesse caso da Helena, alguns bancos eles têm sistemas de segurança, né, que bloqueiam automaticamente o cartão quando a compra, por exemplo, fugir muito do seu perfil. Vamos supor, você, Rafael, é uma pessoa que não usa muito cartão de crédito ou usa muito pouco, você não tem esse hábito. E aí aparece uma compra, uma tentativa de compra de R$4.000. É diferente do perfil de compra normalmente. Então, às vezes, os bancos entendem isso como uma ameaça e pode cancelar e te informa, olha, foi feita uma tentativa de compra. Então, o que as pessoas têm que ficar muito atentos nesses casos? Primeiro, não emprestar cartão nunca, não passar senha e não passar o número do cartão. Vê se de repente antes, no dia, assim, qual foi o horário dessa compra? 2 horas da manhã. O que eu fiz naquele dia? Às vezes você tentou fazer uma compra na internet e deu que não foi possível ou que deu errado. Será que aquele site não estava clonado e tentou pegar os seus dados para fazer essa compra depois das 2 da manhã? Então a gente sempre tem que lembrar o que aconteceu naquele dia, para a gente ver onde a gente incluiu ou forneceu os dados do cartão para que uma pessoa tivesse a nossa compra. Então, às vezes, sim, o banco pode, por medida de segurança, informar, olha, foi tentado uma compra aqui fora do seu perfil, a gente bloqueou, e você liga para o banco e esclarece perfeitamente. E se ela que não fez a compra, que bom que bloqueou, né? Agora, se a compra foi dela, ela que tentou fazer e foi um bloqueio indevido, ela tem que procurar o banco para esclarecer e tirar qualquer cancelamento do cartão. Sim. Em relação a preço, Suelen, né, as diferenças de compra à vista, a prazo, frete, garantia estendida que está embutida já no valor da compra, o que o consumidor tem que ficar atento em relação a esse assunto? Ótima essa pergunta, Rafael, porque às vezes acontece muito com a garantia estendida, né? A gente vai comprar, por exemplo, um secador de cabelo é R$90. E aí, quando você chega naquela fase final de gerar um boleto ou colocar os dados do cartão, tá lá R$99. Você fica, será que eu olhei o preço certo? Aí, quando você vai ver, tem uma garantia adicional de 2 anos. Essa garantia estendida, que a gente chama, ela é uma opção e pode ser ou não contratada pelo consumidor. Isso significa que ela não pode ser imposta e que ela não pode ser condicionada à compra do produto. Eu compro se eu quiser, eu contrato a garantia estendida se eu quiser. Então, se ela estiver compondo o preço do produto no final, está errado. Vocês têm que entrar em contato com o fornecedor e informar que não quer, ou voltar em algum lugar na página e desmarcar a opção de garantia estendida, porque ela não é obrigatória e ela é uma contratação opcional. Então, toda vez que for fazer uma compra que não seja presencial, sempre olhar o valor inicial da oferta, o que te chamou para aquele site, para o valor final que está sendo cobrado, no boleto ou no cartão, para você ver realmente se o valor da oferta é o valor cobrado. Porque a oferta vincula o fornecedor em todos os sentidos. Igual o Luciano falou, se tem algo ali falando que é gratuito, não pode ser cobrado. Se o valor é aquele, no final também tem que ser o mesmo.
Sim, Suelen, a gente agradece muito sua participação hoje, o tempo está bem apertado aqui, mas esse assunto pode render ainda muito nas próximas semanas, né? Semana que vem você pode inclusive voltar a esse assunto, porque ainda, claro, existem outras dúvidas aqui que podem ser tiradas não só pela gente, mas também pelos nossos ouvintes. Suelen Mendes, advogado, participando aqui com a gente toda sexta-feira para tirar dúvidas sobre o direito do consumidor. Suelen, obrigado, viu? Imagina, meu bem, eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau.